torcedor do Santos chateado com a derrota para o Vasco da Gama. Eu brincava pela manhã no programa Domingo Varanda e dizia o seguinte: o torcedor do Santos estava feliz em saber que o Santos voltaria a jogar nesse Campeonato Brasileiro. Mas eu dizia que essa felicidade iria durar mais ou menos até 18 horas e 30 minutos. E parece que eu estava certo. O Santos Futebol Clube, infelizmente, quando entra em campo, faz o seu torcedor ficar triste. A verdade é essa. A verdade é essa. O torcedor do Santos, quando vê o time em campo, o torcedor do Santos espera a semana toda para ver esse time em campo. Quando esses caras entram em campo, não jogam porcaria nenhuma. A verdade é essa, Elias Cabrini Russo. E a torcida do Santos precisa começar a cobrar o senhor Pedro Caixinha, o senhor Marcelo Pirillo Teixeira, o senhor Pedro Martins. Precisa começar a cobrar, Elias. O Santos daqui a pouco vai virar o Mirassol e ninguém fala nada, pô. Precisa, Marcão, porque a gente vem falando isso há muito tempo, né? O presidente ontem estava no Maracanã, poderia estar no vestiário agora, cobrar esses caras, falar, não, amanhã vocês vão chegar cedo lá em Santos, já vão treinar a partir das 10 horas, mas não tem comando, é um time que não tem comando, o presidente nunca está presente, né? Não tem ninguém para cobrar esses caras lá, então o elenco faz o que quer, o treinador faz o que bem entende, né? A gente fala isso pro torcedor, é uma pena, eu venho defendendo bastante o Pedro Caixinha há muito tempo, Marcão, mas realmente depois dessa semana que ele deu esses 4 dias de folga, essa bagunça que ele fez no time do Santos hoje, no segundo tempo, desconfigurou totalmente o elenco, o time, né? Trocou todo o meio de campo quando não tinha necessidade, tinha outras peças para serem trocadas ali, então tá na hora de cobrar sim, parar desse negócio de não poder falar, não, o jogador precisa descansar porque tem que estar emocionalmente preparado. Os caras descansam aí e vê que emocionalmente se entregaram também hoje, não correram em campo. O Vasco, que é um time que a gente esperava muito menos no segundo tempo, só o Vasco jogou bola, cara. Não é possível que a gente vai ter que aguentar um treinador como esse, que só sabe retroagir, não, a gente não vê avanço nenhum. Eu esperava muito mais dele, mudanças táticas, a gente não vê nada, pelo contrário, tá errando cada dia a mais, então eu já começo também a perder minha paciência com esse português aí, Marcão. Agora, a pergunta que não quer calar: o Fluminense com uma rodada mandou embora o Mano Menezes. É hora de mudar o treinador, Thiago Jordão? Porque a verdade é essa, se o Santos pensa grande, talvez corrigir a rota agora é necessário. Por mais que, foi injusto, por que não fez isso antes? Mas às vezes reconhecer o erro é necessário e corrigir a rota no começo de campeonato seja importante. Porque, pelo que estamos percebendo, o Caixinha não é o treinador ideal para o Santos, principalmente para comandar esse elenco de jogadores qualificados que o Santos tem. Você não pode tirar o Álvaro Barreal quando você tem Roleiser e Guilherme se arrastando em campo. Você poderia ter colocado o David Washington antes para jogar ao lado do Tiquinho Soares, por que não? Colocando 2 centroavantes. Você quer mudar o resultado? Você não muda o resultado com o Tassiano. Então a pergunta que não quer calar: os erros repetidos do Paulista na estreia do Campeonato Paulista significa dizer que o Caixinha não é treinador para o Santos? E a mudança de rota precisa ser imediata, Thiago Jordão? Marcão, eu vejo essa situação como algo que prova que o Santos errou não só uma vez, como 2. Por que não demitiu o Caixinha antes, então? Eu acho que é um equívoco você demitir o treinador na primeira rodada. Porém, também talvez seja um equívoco continuar com o Caixinha. Então, pra mim, na minha concepção, na verdade, né, é um erro de planejamento da diretoria. Por que o Caixinha deu tantas folgas pro Santos? A gente tem que voltar a bater nesse ponto, gente. Porque um time precisa treinar. Não adianta você estar bem descansado se você não está treinando, né? Então eu acho que a gente está numa corda bamba, né, o Caixinha. Eu acho muito difícil ele ser demitido agora, mas eu acho que se a gente for somar o que o Santos apresentou hoje, que foi vergonhoso, mais ao que o Santos apresentou contra o Corinthians e também alguns jogos do Paulista, eu acho que o Caixinha não tem o porquê ele continuar sendo o treinador do Santos, e o que me decepciona muito. Eu criei muita expectativa quando o Caixinha chegou, esperava ver o Santos. Porque eu me lembro quando eu fui naquele jogo Santos e Bragantino em 2023, um futebol assim, assustador assustador no bom sentido, do Pedro Caixinha. O Pedro Caixinha dominou o Santos. Eu falei, poxa, até comentei com meu pai, esse técnico é muito bom. Que isso, olha só o que ele tá fazendo com a gente aqui hoje. E eu tinha essa expectativa, mas por enquanto ele só tá me decepcionando, Marcão. Adriano Rosário, é forte dizer que o Santos tem que mudar de treinador? Porque não tem qual é aqui no Varanda Futebol Debate. É claro que se nós estamos aqui diante de um resultado ruim contra o Vasco da Gama, um time que foi mal no Campeonato Paulista, 50% de aproveitamento. Se nós olharmos o aproveitamento do Pedro Caixinha, neste momento é inferior a 50%.
É um aproveitamento inferior a 50%. Inclusive, no Bragantino ele teve também aproveitamento abaixo de 50%. Se não me falha a memória, somente no México ele teve um aproveitamento superior. Tadieres também teve um aproveitamento um pouco maior. Mas o aproveitamento dele, em média, pelos clubes que ele passou, é um aproveitamento ruim. Se já existe o diagnóstico que não é o treinador certo, não é hora de mudar, o Marcelo Teixeira não tem característica de mandar treinador embora no meio do trabalho. Como que você avalia, Adriano? Eu acho que assim, Marcão, também eu concordo com você. Acho que o Caixinha não... A gente acompanhou muito pelo Campeonato Paulista. Eu criei muita expectativa com a chegada do Caixinha, porque eu acompanhei muito o Caixinha, principalmente no Tadieres da Argentina. Acho que foi quando ele chega no Bragantino também, consegue um bom trabalho em 2023. Mas no momento mais crucial daquele campeonato, o Bragantino caiu de produção, muito grande. Né? Isso, ele falou, mas o time era muito jovem, mas necessariamente o Bragantino caiu de produção. E aí ele chega em 2024, quase que ele cai com o Bragantino, ele foi demitido antes, e quando ele tem a oportunidade agora de jogar, de treinar um Santos com a qualidade, com a camisa do Santos, e receber o material humano para poder fazer um bom trabalho. O que ele tinha no Bragantino, por exemplo, em 2023, ele tinha um material humano muito interessante na mão. Jogadores jovens, mas eram jogadores de muita qualidade técnica, jogadores que eram incisivos nos jogos. Principalmente o Elinho, era um jogador que era muito importante para ele naquele momento. Mas hoje no Santos ele recebe o material humano e não consegue jogar. Teve todo o Campeonato Paulista para mostrar o resultado. A gente entende nas primeiras rodadas, ele está começando ainda a temporada, mas quando ele começa a encorpar com a chegada do Neymar, acho que mascarou um pouco, sabe, Marcão? A chegada do Neymar mascarou um pouco o péssimo momento do que o Santos vinha vivendo. Acho que ele morre abraçado nas suas convicções. E eu acho que em alguns momentos você tem que mudar a sua convicção. No jogo você tem que mudar o jeito de jogar. Você não precisa jogar o jogo inteiro da mesma maneira. E o Caixinha parece que só tem esse jeito de jogar, o 4-3-3, o 4-2-1-3. É assim que ele joga dessa maneira. E não tem uma característica diferente para trocar, né? O recua demais o jogo e acaba perdendo isso. Então eu não vejo nenhum absurdo você trocar o treinador nesse momento, porque o Santos tem um time qualificado. A gente fez o mano a mano aqui, Marcão. O Santos é melhor do que o Vasco. O Santos tem material humano melhor do que o Vasco. E o Santos melhor sem covardia, né? Sem covardia, quando detalhe. Você tem um treinador covarde, e tem um ponto. Essa análise individual, ela morre, né? E tem um detalhe, até os 25 minutos, essa análise de mano a mano tava dando certo, porque o Santos dominou o Vasco. Depois o Santos recuou. Então você não pode recuar. O que eu falei, você tem que tirar um pouco, mudar o jeito de jogar. Você não pode recuar, você tem que atacar o seu adversário. Se você vence vencendo fora de casa, você tem que conseguir tentar o segundo, terceiro gol, porque a torcida vai ajudar o adversário, vai inflamar o adversário. E o Caixinhas deixou levar, recuou o time do Santos, mexeu errado na virada do jogo. Então, pra mim, Marcão, em resumo, em um contexto geral, não é nenhum absurdo você trocar de treinador. Tem aí o torcedor do chat, que eu não consigo enxergar daqui, mas deve estar pedindo bastante aqui o Dorival, que é o treinador que está na pista. Então, o torcedor já avaliou o resultado do Caixinha no jogo de hoje e também pelo Campeonato Paulista, porque, para mim, não é nenhum absurdo você trocar o Caixinha agora.